Oi, gente, bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma. E bem-vindos também ao nosso Outubro Rosa. E o nosso programa terá, durante todo esse mês, informações preciosas para a saúde da mulher. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, um especialista na área, o Dr. Flávio Formigoni. E nós vamos falar sobre a terapia de reposição hormonal. Você sabe o que é? Você conhece os benefícios? Tudo isso e muito mais hoje aqui no nosso programa Fitness Transforma. Mas antes, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores. TV Nosso Povo, Paula Móveis, Decorando, Espaço Arlete Fashionlet, Espaço Catarina Mendes, Rosa Chá, Estúdio de Beleza, Sabor e Saúde, comida natural, Nidiana Nunes, naturóloga e Ótica Nani, nossos apoiadores nesse belíssimo projeto, onde todas as quartas nós estaremos aqui compartilhando informações preciosas sobre exercício físico, sobre plano alimentar, sobre saúde, moda, beleza, tudo relacionado ao nosso estar bem. Mas vamos ao que interessa? Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a terapia de reposição hormonal. Muito bem-vindo, Dr. Flávio Formigoni. Que alegria ter você hoje aqui conosco. Obrigado. Flávio, vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí. Quem é o Dr. Flávio? Meu nome é Flávio Formigoni. Eu sou médico com especialidade em medicina do esporte. Me formei na UFSC em 2007, Universidade Federal de Santa Catarina. Terminei a especialização em medicina do esporte titulando em 2016. Trabalhei no início da carreira na Força Aérea e saindo da Força Aérea já me encaminhei para essa área de medicina do esporte e medicina preventiva. Que legal, então, já é um catarinense nato aí, sua formação foi aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, então, Flávio. Sim, ano que vem eu vou completar 20 anos que eu estou morando aqui. 20 anos. Hoje atendendo em Tubarão e Florianópolis, é isso? Florianópolis, Tubarão e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também, Nova Campanha. Também. Né? Expandindo essas informações tão valiosas. Eu também, né? Sempre sou muito suspeita aqui, porque acabamos aí sempre enriquecendo o programa Fitness Transforma, trazendo pessoas, especialistas que realmente entendem do assunto, porque a ideia é compartilhar conhecimentos para que o nosso dia a dia seja realmente muito melhor. Esse é o objetivo do programa Fitness Transforma. Estamos aqui hoje, então, com o Dr. Flávio Formigoni. E esse assunto tão polêmico, né, Dr. Flávio? Assim que eu coloquei aí a pauta no ar, muitas pessoas vieram me questionar, sempre perguntando sobre essa terapia de reposição hormonal. O que é a terapia de reposição hormonal? Bom, a terapia de reposição hormonal, como o próprio nome já diz, é a reposição dos hormônios que estão faltando no nosso corpo. Então, principalmente no caso da mulher, em torno dos 50 anos, vai cessar a produção dos principais hormônios sexuais, que seriam a progesterona e o estradiol. Existe um mito que também baixa a testosterona na menopausa, mas isso é mito, tá? Muitas vezes a gente vê a reposição hormonal sendo feita de forma errada, iniciando somente com a testosterona. Pelo contrário, a maioria das mulheres no início da menopausa tem até um aumento na produção de testosterona, principalmente tem um desbalanço em relação ao nível de estradiol, que cai muito. Então a reposição hormonal seria ajustar esses hormônios a partir da menopausa, tentando manter sempre um nível de hormônio mínimo possível para gerar qualidade de vida e prevenção de doenças. Então, no caso, a partir mais ou menos dos 50 anos, mas no teu caso, que tu acompanha aí, né, várias mulheres com a tua experiência, existe alguma situação de ser antes dos 50? Algumas pessoas necessitam fazer essa reposição antes do tempo? Sim. Normalmente a menopausa vai acontecer em torno dos 50 anos. Dos 48 aos 52 anos é a média onde isso ocorre. Nos últimos anos a gente ainda não sabe exatamente o porquê. Uma das hipóteses seria o uso extenso de anticoncepcional hormonal. A gente
está percebendo que algumas meninas estão entrando na menopausa precocemente. Então, assim, meninas de 38, 40, 42, 45 anos já têm se tornado mais frequentes entrarem na menopausa. Existem diversas teorias, pode ser pelo uso de anticoncepcional, pode ser também por não terem tido nenhuma gestação ou poucas gestações, porque no passado o que a gente via era que as mulheres entravam, principalmente as que tinham muitos filhos, elas entravam em menopausa numa idade mais avançada. Então, assim, mulheres com poucos filhos geralmente entravam em torno dos 50 anos. Mulheres com muitos filhos, elas já chegavam às vezes a entrar depois dos 60 anos. E isso não é uma coisa mais comum de se ver, né? Então a gente tem alguns estudos que tentam correlacionar qual seria a causa dessa menopausa estar começando a acontecer um pouco antes do que deveria. Mas existe sim o caso de algumas mulheres entrarem em menopausa por volta dos 40 anos. Por isso a ideia, né, o Outubro Rosa, principalmente, que lembra a importância dos exames preventivos na saúde da mulher, né? Essa campanha aí conhecida mundialmente. Hoje eu estou aqui com uma camiseta. Durante todo esse mês no nosso programa, você vai me ver com essa camiseta. E a ideia é essa, é para que a gente possa reafirmar esse projeto tão bonito. Pelo menos uma vez ao ano, a ideia é a gente fazer esses exames preventivos para ver como está a nossa saúde. Como é essa recomendação? Em termos de prevenção ginecológica, não é de praxe pedir todos os hormônios anualmente. Nem todos os médicos pedem, mas, ao meu ver, deveriam. Tá? Pedir todos os hormônios da mulher anualmente e ver como é que está aquela produção. E não somente dosar os hormônios assim como eles fazem no início do período menstrual. É legal dosar no início do período menstrual, mas também no meio do período menstrual, perto da época de ovulação, no torno do 14º, 15º dia, que é ali que a gente vai ver o pico de produção hormonal da mulher. Tá? Então, não somente dosar como a maioria dos ginecologistas pedem na primeira semana, mas dosar na primeira semana e também entrando da segunda para a terceira semana é bem interessante. Uma das coisas que acontece muito também é ter algum desbalanço hormonal antes de entrar na menopausa. Por exemplo, uma baixa produção de testosterona com uma produção muito elevada de estradiol. Tá? Isso pode gerar problemas e nesse caso aí o ginecologista pode intervir ou pode encaminhar para um endocrinologista ou algum outro colega que domine melhor esse assunto. Mas é bem importante estar avaliando também, antes da menopausa, os níveis hormonais. Gente, informações super importantes, né? Por que é contraindicado? Teve um estudo que chamava WHI, Women's Health Initiative. Esse estudo foi o maior estudo feito para avaliar o que seria o resultado da reposição hormonal. O problema é que esse estudo foi mal executado. Então eles utilizaram drogas sintéticas, utilizaram hormônios extraídos de animais, doses altíssimas, via de administração errada, eles usaram tudo via oral, quando hoje em dia a gente sabe que a maioria tem que ser através de gel transdérmico. Então, assim, e também existe um critério para você colocar a mulher em reposição hormonal. Você não pode nunca colocar a mulher em reposição hormonal depois de 5 anos que ela parou de menstruar, porque aumenta demais o risco de doença cardíaca ao invés de prevenir quando você entra com a reposição hormonal tardiamente. Então você tem 5 anos basicamente para iniciar essa reposição hormonal sem aumentar o risco cardíaco. Tá? Nesse estudo, eles não tiveram nenhum critério de seleção, eles simplesmente selecionaram mulheres que estavam na menopausa. Foram selecionadas mulheres acima de 60 anos, com mais de 10 anos de pausa da menstruação já. Foram selecionadas mulheres que tinham problemas cardíacos, história de derrame, história de infarto, história de trombose, mulheres que tinham histórico de câncer de mama. Tá? Então, assim, foi uma salada mista e é lógico, né? Vai dar problema. Você pega pacientes que já são problemáticos, já tem uma doença de base, faz uma intervenção com dose errada, na hora errada, vai dar problema. O estudo foi suspenso porque aconteceram alguns óbitos, tá? A maioria deles por eventos cardiovasculares, infarto, derrame, e suspenderam o estudo, e aí ficou esse estigma, né? Esse mito de que a reposição hormonal tem que ser evitada.
Mais recentemente, eles desenvolveram outras técnicas de reposição, utilizando os hormônios que a mídia chama de bioidênticos, mas são hormônios muito semelhantes aos hormônios naturais, que não são ligados a sais, são hormônios em suspensão. Então eles têm uma meia-vida curta, né? Vai durar em torno de 8 horas no teu corpo, que é mais ou menos o tempo que os nossos hormônios são produzidos e ficam na corrente sanguínea. Você consegue adequar o uso desse hormônio na hora correta, porque outro problema é que você não pode deixar os hormônios sempre altos, 24 horas. Tem momentos do dia que ele tem que baixar. Com a reposição em gel você consegue fazer isso. Tem vários estudos mostrando que a reposição em gel em dose baixa, ela previne doença cardíaca e ela não interfere no desenvolvimento do câncer de mama. Tá? A contraindicação da reposição hormonal hoje absoluta não pode fazer reposição hormonal mulheres que têm mais de 5 anos de menopausa ou mulheres que têm histórico de câncer de mama, certo? São essas hoje as contraindicações da reposição hormonal. E deve ser avaliado em outros casos de trombofilia, que são aquelas mulheres que têm uma característica genética em que elas podem fazer trombos, mas essas mulheres já sabem que elas não podem usar hormônio, geralmente nem anticoncepcional elas podem usar. Então seriam esses os casos: trombose, câncer de mama e pausa da menstruação há mais de 5 anos. Muito bem, gente. Isso foi até uma das perguntas, né? Nós realizamos aí, toda semana a gente está, na verdade, realizando uma pesquisa de acordo com a pauta da nossa entrevista. E uma das perguntas geralmente era essa, né? A partir de que idade, né, a pessoa deveria iniciar essa terapia? Então, como ele muito bem colocou, né, explicou muito bem, mas a ideia é essa, sempre passar por uma avaliação para que o médico possa indicar, né, se o seu caso é mais precoce ou não. Então tudo isso vai depender de uma avaliação. E não só falando também nos hormônios, mas a avaliação das próprias vitaminas, né, que tudo isso tem que ter harmonia. Nós que trabalhamos com exercícios físicos aí há muito tempo, para quem está assistindo aí a entrevista a primeira vez, né, eu tenho experiência com exercício físico há mais de 25 anos. Então, a gente já pôde acompanhar aí a transformação na vida de muitas pessoas. E, inclusive, né, o antes e depois de um acompanhamento. Então, isso com certeza faz toda a diferença até na minha vida. Né? Eu posso aqui testemunhar para vocês também. Eu sou paciente do Dr. Flávio há 6 anos, né? Nós estávamos aqui fazendo as contas agora. E eu, como vim de um tempo, há 25 anos atrás, o professor de educação física, ele entrava numa academia, né, que eu tenho uma academia, vai completar aí 25 anos agora. Eu entrava na academia e dava todas as aulas, né, aquele gás, enfim, dava aula de bike, aula de hidroginástica, aulas de dança. Eu iniciei pela dança, então tinha várias turmas de balé, de jazz, dança de rua, dança de salão, enfim. Só que hoje, a gente acaba pagando um preço por isso. Atividades em excesso. Hoje a gente tem a orientação da quantidade até onde a gente pode ir. Antigamente a gente não tinha nada, não tinha nenhuma informação, não tinha nada. Então os estudos vieram muito depois. Então eu procurei o Dr. Flávio justamente por isso. Porque eu já tinha uma lesão labral, eu tenho problemas na minha cervical. E depois que eu comecei o tratamento com ele, nossa, minha vida foi outra. A hora que eu equilibrei, né, tudo que eu precisava equilibrar, as vitaminas, né, os suplementos que ele me indica, enfim. Então eu super indico. E descansou, né? E descansei. Com certeza. Então é isso, gente. Nós estamos aqui compartilhando ideias com você para que realmente a gente possa trazer esse bem-estar para a sua vida, né? Falando hoje desse tema tão importante. Até porque hoje as pessoas têm medo, né, de falar sobre isso, justamente por isso que ele acabou de colocar, né? Alguns estudos que foram feitos e colocados de uma maneira errônea, então generalizou. Então a ideia é procurar especialistas na área. Cada médico tem uma especialização, né? Sim, sim. E é onde ele vai estudar e te mostrar realmente o caminho que você precisa, né, doutor Flávio? Exatamente. E aí, teve até também, né, nós falamos sobre a contraindicação, e aqui a gente já deu um relato mais ou menos já dos benefícios, mas e os benefícios de maneira geral, aí se tu quiseres ressaltar aí para as pessoas, né? Bom, hoje, a sua geração com certeza vai chegar facilmente aos 100 anos. Nossa, gente, vou estar aqui com vocês, hein? Então, assim, hoje, qual a tua idade? Pode falar a tua idade?
Eu acabei de completar 50 anos. Então você está praticamente no metade do curso da vida. Você ainda tem mais 50 anos pelo menos pela frente. Como é que a gente vai chegar e condenar uma mulher à menopausa na metade da vida útil dela? Então você vai chegar para uma mulher e falar, ó, então daqui para frente tudo mudou. Você vai ter calorões. Cada calorão desse significa hipóxia, falta de oxigênio no cérebro, e você vai perder neurônios. O seu aparelho genital, a vagina, o útero, eles vão atrofiar. A pele vai ficar bem fininha e você não vai ter lubrificação mais. A partir de alguns anos, o sexo que antes era prazeroso vai se tornar uma tortura. Então, praticamente a maioria das mulheres que não fazem reposição, após algum tempo, acabam excluindo isso da vida delas. Você vai começar a engordar e não tem nada que você possa fazer contra isso, porque essa é a sua natureza. Você está condenado a engordar depois da menopausa. Você vai fazer dieta, você vai fazer exercício, seu corpo não vai mais responder da mesma forma. Você não vai mais conseguir queimar gordura do mesmo jeito, você não vai conseguir mais ganhar musculatura do mesmo jeito. A sua pele vai ressecar, vai perder elasticidade, as rugas vão aumentar, o seu cabelo vai começar a ficar fraco, podendo até cair, e por aí vai. Bom, isso são os sinais do envelhecimento que aceleram muito depois da queda dos hormônios na menopausa. Quando a gente repõe hormônio, a gente não está pensando em repor hormônio para deixar ninguém bonitinho, bombado, pensando em estética, como muitos colegas condenam, tá? A gente está pensando em saúde. Então, o que a gente está pensando? Primeira coisa, com um nível de estradiol muito baixo, praticamente ausente, as mulheres depois dos 55, 60 anos, chegam a ficar com o estradiol abaixo do nível masculino. Então, ficando com o estradiol muito, muito baixo, você vai propiciar o crescimento de placas de ateroma, que são as placas da aterosclerose, placas de gordura nas artérias, e isso aí vai aumentar o risco cardíaco. Por isso que as mulheres geralmente vão infartar só depois da menopausa. A queda desse nível de hormônio também influi muito no cérebro da mulher. Então a mulher vai ter uma queda de cognição e memória. O pensamento vai ficar mais lento, a memória vai ficar mais difícil. A pele, já comentei que ela vai perder elasticidade. O aparelho genital ele vai atrofiar. Então são diversas características marcantes da feminilidade que vão embora com a menopausa. E assim, eu acho muito injusto hoje, principalmente na era aí do Viagra, do Cialis e de todos os outros remédios, que são os inibidores de uma enzima que vai aumentar a produção de um óxido nítrico, e o homem vai conseguir ter ereção em qualquer idade. Então a gente tem hoje homens aí fazendo filhos depois dos 80 anos. Então não tem como você condenar um casal a ter uma vida dessa. A mulher acabou praticamente a tua vida sexual aos 50. Mas o seu companheiro, teu esposo, ele vai continuar ativo até quando ele morrer. Então tem essa questão também. Para o homem melhorou muito, mas isso aí tem que melhorar para os dois, certo? Então a minha opinião é, não tendo contraindicação, eu não vejo por que não fazer a reposição hormonal. Como eu disse, a reposição hormonal é feita hoje em doses baixas, tá? O estradiol, por exemplo, que é um hormônio que estimula o crescimento do câncer de mama, se tiver genética para isso, quando a mulher está em idade reprodutiva, perto da ovulação, os níveis de estradiol chegam ali a 300 nanogramas, 400 nanogramas, tá? No mínimo 200. Quando a gente faz reposição hormonal, a gente está pensando em 60, 70, 80, no máximo 90 nanogramas, estourando 100 nanogramas. Então, assim, o nível de hormônio que ela vai ter depois da menopausa, com a reposição, é bem menor do que os picos hormonais que ela fazia durante o período fértil dela. Muito bem. Até uma das respostas agora, né, do que o Dr. Flávio acabou de nos colocar, foi uma pergunta que chegou aqui para a gente agora, né? Se a falta da reposição hormonal influencia no excesso de peso, né? Então ele acabou de explicar. Sim, influencia bastante, tá? Inclusive tem alguns trabalhos mostrando que até mesmo no homem, o estradiol muito baixo, que é o chamado hormônio feminino, mas não deveria ser chamado hormônio feminino porque o homem também tem, né? Então o estradiol, que é um hormônio em quantidade muito maior na mulher, que dá as características femininas para a mulher, também no homem, se ele estiver muito baixo, ele vai impactar em termos de ganho de peso. Ele regula muito o apetite no nosso cérebro, e ele também tem uma participação na regulação do que a gente chama de lipogênese, que é a geração de gordura, o acúmulo de gordura dentro dos adipócitos. Então isso aí tudo fica dificultado com o baixo nível do estradiol.
Muito bem, gente. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Realmente uma avaliação individual, né, para cada pessoa. É assim que a gente vem levantando essa bandeira aqui sempre, tanto no exercício físico, tanto no plano alimentar, né? A gente não pode sair por aí generalizando as situações. Então, até porque a vida da mulher, ela precisa ter essa qualidade. Então, por causa de algumas coisas inconsequentes, né, acabam se pagando um preço e a mulher não pode desfrutar, por que não, né, de um bom acompanhamento para que ela tenha realmente uma melhor qualidade de vida. Então, a gente viu casos que por isso existe essa condenação de pessoas jovens demais usando, né, como ele bem colocou, já repondo hormônios de maneira inadequada, né, só para o ego pessoal também nesse sentido, né? Então tudo isso faz com que isso crie um rótulo para que a gente não possa desfrutar do que existe de melhor, do que realmente, né, a ciência mostra. Eu gosto muito do trabalho do Dr. Flávio, porque sempre que eu vou nas minhas consultas, às vezes é para 1 hora, às vezes a gente acaba ficando até 2 horas lá dentro, né? Porque a gente fica conversando, trocando ideias, ele me mostra muito artigos científicos, acaba aprendendo também muitas coisas com ele em relação à minha área, então é uma troca de informações muito poderosas. E o que mais me chamou a atenção é como ele é extremamente inteligente, cuidadoso, e sempre antenado nos grupos de pesquisa. Então, isso realmente é o que faz toda a diferença, a gente saber realmente o que está aí por debaixo dos panos, né? Exatamente. Eu estava hoje conversando com um colega, o Dr. João Vitor, lá de Belo Horizonte. Até foi, acho que, o último post dele. Ele falando sobre a era do Google, né? Dr. Google, como a maioria dos médicos se refere, quando o paciente já chega com as informações prontas. Muitas vezes essas informações são erradas, mas hoje a maioria das pessoas com certo nível intelectual consegue diferenciar o que é um site sensacionalista, um site que vai propagar fake news, de um site científico. Então foi feita uma pesquisa na Austrália recentemente para saber como é que as pessoas se educavam antes de ir numa consulta. E a maioria das pessoas, pelo menos lá na Austrália, quando elas vão se informar sobre um problema, elas vão procurar geralmente o site de universidade ou site de organizações médicas, certo? De uma sociedade, por exemplo, sociedade de ginecologia, a Febrasgo no Brasil. Então, o paciente chega já pré-informado para a gente. Muitos médicos, geralmente os médicos mais velhos, eles têm um pouco preconceito com isso. Então fica aquele negócio assim, quem é o médico aqui, você faz o que eu falo e vai dar tudo certo. E o paciente não está mais nessa de simplesmente sentar e escutar o que o médico fala, ele quer saber o porquê. Tá? É direito dele saber o porquê e perguntar para o médico o porquê. Então assim, muitas mulheres chegam no médico e falam assim, doutor, entrei na menopausa, eu queria fazer reposição hormonal, li muito sobre o assunto, achei bem interessante. E eu não queria realmente sofrer os efeitos da menopausa. No médico vira e fala, eu sou contra. E aí a mulher levanta e vai embora e chega pra gente, depois de 7, 8 anos de menopausa, você pergunta, ei, você faz reposição hormonal? Não, por quê? Ah, não, porque o meu médico na época disse que era contra. Tá, mas você não questionou, não procurou uma segunda opinião, foi conversar com alguém, ele simplesmente falou que era contra e era contra. Por quê? Porque eu acho que é assim. Não estamos mais nessa época, tá? O médico não é mais autoridade como a gente achava no passado, tá? O médico é um ser humano que tem que acumular conhecimento, mas também transmitir conhecimento, não simplesmente acumular e guardar para ele, tá? Então, assim, é uma coisa que eu acho que você pode perguntar para o teu médico às vezes. Por exemplo, se você é o médico, você está aí com os 3 anos de menopausa, está querendo fazer, está sentindo os efeitos da menopausa, e o seu médico é contra a menopausa, conversa com ele, pergunta por que contra a reposição hormonal depois da menopausa, pergunta para ele por que o senhor é contra. Explica para mim cientificamente quais os motivos, quais os riscos que eu tenho fazendo a reposição hormonal. Porque o paciente também tem o direito de querer assumir um risco, tá? Visando um benefício maior, né? Então a gente tem que pôr sempre na balança os riscos e os benefícios, entendeu? Quando os benefícios pesam mais na balança, geralmente é quando a gente opta por uma terapia. Quando os riscos são maiores que os benefícios, aí a gente não vai usar essa terapia, obviamente. Mas conversa com o teu médico, tá? Ele tem que te explicar o porquê ele é contra. E ele tem que embasar isso, te dar uma explicação que seja racional e esteja de acordo com o que a ciência diz hoje, tá? E não simplesmente pegar um estudo aí da década de 90, que é o WHI, e
dizer que aquele estudo ali foi definitivo. Não, tem diversos estudos depois daquele ali que mostram que, inclusive, aquele estudo estava bem mal executado. Muito bem, gente, compartilhando informações de qualidade para você que está nos assistindo. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho aqui quem é que está aí por trás da telinha, mandando suas energias positivas, quem é que está nos acompanhando. Vamos ver aqui, gente, para mandar um abraço aqui para vocês. Nossa, mas tem uma turma grande aqui assistindo. Minha querida e sempre amiga Arlete Kramer aí, um grande beijo para você. Ela que é sempre responsável pelos nossos figurinos. A Kênia Nascimento, grande beijo, gente. Fabiane Soares também de Moraes, a Fábia aí que entrou no projeto Desafio Verão 2020 aí, um grande abraço. Nosso amigo aí Paulino Faustino, Vicente Andrade, ele aí que vai estar ligado com a gente. Pessoal, você que está nos assistindo, fica aqui, porque hoje rola 2 sorteios. Sorteios surpresinhas aí, que daqui a pouco a gente vai estar aí mostrando o que é, para você que está aí agora e para você que vem compartilhando os nossos programas. Aliás, eu quero te agradecer muito por isso, porque informações como essa merecem ser compartilhadas. E você está colaborando aí com um projeto belíssimo na nossa região. O Fitness Transforma, com certeza, aí veio para agregar, para que a gente possa realmente compartilhar essas informações tão preciosas, né? Aí, ó, estão dizendo que o programa está show aí. Meu amigo Alberto está nos assistindo também, grande beijo. Charlene Souza também. Zinho, meu amigo Alessandre Souza, negão, lá de Tubarão, assistindo aqui junto com a gente também. Grande abraço, querido. Gente, por falar, ele é Zin. Ele é instrutor de Zumba, assim como eu. E nós vamos ter aí várias programações no nosso Outubro Rosa. Já vou aqui compartilhar com vocês. No próximo dia 16 de outubro, a partir das 19h30, no Imbituba Atlético Clube, aqui na cidade de Imbituba, nós estaremos organizando, junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Estou aqui usando uma camiseta da campanha deles, né? A Rede Feminina, que faz um projeto belíssimo aí na vida das mulheres, no universo feminino. Nós estaremos fazendo um aulão, será a 4ª Masterclass de Outubro Rosa, de Zumba. Então, para todos vocês, será um valor de R$10 mais 1 quilo de alimento, que será aí para a nossa casa de repouso de Imbituba também. Então, quero te convidar desde já, no dia 16 de outubro. Guarde essa data. A partir desse final de semana, nós já estaremos aí divulgando nas redes sociais, né? O nosso post oficial, e você já é nosso convidado. Muito bem, muito bem. Vamos ver quem mais está aqui. Marlise Souza, lá de Garopaba. Aí, gente, Rosalinda também, Maria de Souza, irmã da nossa amiga Rosália. Grande abraço aí. Michele Panini, grande abraço. Rosa Zeferino, e assim vai. Gente, é muita gente. Jane Maria Leal, Sueli, nossa guerreira, grande abraço. Mística Kelly. Da onde é que ela fala? Ó, ela está perguntando aqui, reposição hormonal se faz só depois da menopausa? Então, o doutor Flávio aqui já explicou sobre isso, né? E aí vale a pena só dar mais um reforcinho então, doutor Flávio? Só depois da menopausa? Não. Não necessariamente, tá? Se for necessário fazer antes, principalmente por uma desregulação, alguns hormônios mais altos e outros mais baixos, né? Você vai tentar contrabalancear isso e fazer os hormônios ficarem regulados. O que a gente vê hoje, assim, dentro da endocrinologia, tá? Eu não sou endocrinologista, eu sou médico do esporte, só lembrando, muita gente acha que eu sou, mas eu não sou. Eu tenho paixão por endocrinologia, até era a primeira opção minha dentro ali da medicina esportiva, até seria fazer endocrinologia, mas acabei indo para o lado da medicina esportiva e deixei de lado um pouco essa parte do sonho de fazer endocrinologia. E dentro da medicina esportiva acabou abrindo um ramo, assim, trabalhando muito com essa parte de endocrinologia. Então, assim, hoje o que a gente mais vê dentro da endocrinologia é a palavra equilíbrio, tá? Nem 8 nem 80. Então, assim, a gente não quer zerar o hormônio e a gente não quer botar o hormônio acima de nível fisiológico. Então, tem algum desbalanço, mesmo antes da menopausa, você tem que procurar um médico para esse médico corrigir esse desbalanço. Principalmente mulheres que fazem uso de anticoncepcional hormonal, tá? O anticoncepcional hormonal, ele tem diversos efeitos colaterais, porque você está suprimindo a produção do teu hormônio natural, certo? Eu particularmente sou contra o uso dele, a não ser que tenha necessidade de usar um anticoncepcional hormonal,
por algum outro problema de saúde que tenha que se controlar com o anticoncepcional hormonal. Então, o anticoncepcional hormonal hoje a gente vê que é o principal causador de déficits hormonais que você acaba tendo que repor. O correto é você parar o uso do anticoncepcional e depois de um tempo ver se esses hormônios estão regulados. Se eles tiverem, geralmente eles voltam ao normal, se regulam. Se eles não estiverem regulados, aí você vai ter que repor. Muitas vezes, por exemplo, a produção de testosterona não volta ao normal. Aí você vai ter que repor um pouquinho a testosterona, tá? Mas somente nesses casos, quando existe um desequilíbrio. As mulheres que não usam anticoncepcional hormonal, que fazem uso de métodos anticoncepcionais sem hormônio, por exemplo, o DIU de cobre ou DIU de cobre com prata, essas mulheres a gente vê que elas têm mais preservado o eixo de produção hormonal delas. Então elas produzem o estradiol em pico na época da ovulação. Depois da ovulação elas fazem o pico de progesterona. A testosterona delas é uma testosterona que está dentro de um valor fisiológico legal, funcionando, fazendo efeito no corpo dela. Então geralmente essas mulheres não precisam, mas as que usam métodos que usam hormônio geralmente têm esses desbalanços. Muito bem, então respondemos aí a sua pergunta, é a Kelly, né? A Kelly é de Uruçanga, ela é que é amiga da Arlete, ela colocou aqui. Muito bem-vinda, querida, é o nosso programa aí, né? Atravessando fronteiras, viu, doutor Flávio? Então, é isso aí, são informações valiosas sendo compartilhadas aqui no nosso programa Fitness Transforma. Carolina Leandro também está assistindo aqui com a gente. Lúcia Miguel, também a nossa querida e artista da cidade, um grande beijo, minha querida, está nos assistindo também. Para você que está entrando agora, essa entrevista ela fica disponível na página do Facebook da TV Nosso Povo e depois você também vai conseguir assistir na íntegra. A gente sabe que muitas pessoas agora ainda não conseguem assistir, algumas estão trabalhando, né? Mas elas têm a oportunidade também de assistir depois. Então, você que está nos assistindo vai compartilhar aqui na página da TV Nosso Povo para que mais pessoas possam ser beneficiadas com essas informações tão importantes. Muito bem, gente, e voltando aqui, nós vamos dar uma pausinha para o nosso programa, porque nós temos agora o quadro Guerreiras na Cozinha. Voltamos já já com mais informações preciosas. Olá, boa tarde, eu sou a Arlete e hoje iremos fazer mais uma receitinha das Guerreiras Fitness. Teremos hoje um bolo de banana sem farinha. Olha só a dica, gurias. Vamos lá, vamos para os ingredientes? Vamos lá. 4 ovos inteiros, 2 colheres de açúcar mascavo, 5 bananas picadas, uma maçã picada e 300 gramas de, aqui temos granola, passas de uva, castanha, nozes, tá, ó. São 300 gramas. Então vamos lá, agora no liquidificador vai os 4 ovos, ó, 4 ovos, vai o açúcar mascavo, 2 colheres, e vamos colocar as 5 bananas picadas. Passamos no liquidificador a banana, o açúcar mascavo e os ovos, certo? Então formou essa massa aqui, ó. Então agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as maçãs, ó. As maçãs. As 300 gramas de castanha, granola. Vamos dar aquela misturada. E por último, uma colher de fermento. Vocês viram que esse bolinho não vai farinha, né? Não vai uma farinha, gente. É um bolinho bem fácil e fica muito bom mesmo. Agora ele tá aqui, a massa tá prontinha, certo? Vai no forno pré-aquecido. O forno pré-aquecido, 180 graus por 35 minutos. E depois nós vamos experimentar aquele bolinho. Agora o bolinho tá pronto, depois de 35 minutos no forno. Ele prontinho. Agora vamos experimentar? Olhem, a maçã, olha a massinha, a textura da massa, que delícia que ficou. Muito bom, nos vemos nos próximos programas.
que acharam da nossa receitinha? Nossa amiga Arlete Kramer aí, né? Nossas guerreiras na cozinha. Sempre compartilhando aí essas dicas maravilhosas. Porque, claro, né? O tripé fundamental aí para uma vida saudável é com certeza aí uma boa alimentação. Mas estamos aqui agora com o Dr. Flávio Formigoni, ele que é médico do esporte, né? Estamos falando um pouquinho da terapia de reposição hormonal feminina, né? Seus benefícios, suas contraindicações, como usar, quando usar. Então, realmente são informações aí preciosas, você que está chegando aí agora. Mais uma vez aí a gente coloca que você tem a oportunidade de assistir a entrevista aí na íntegra, né? Através da página da TV Nosso Povo. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a suplementação. Muitas pessoas aí, começando com o básico, né, doutor Flávio? Elas perguntam muito, até inclusive veio aqui numa pergunta para nós, né, sobre o uso do whey, por exemplo, whey protein, né? Então, como é que é isso? Quem pode usar? É contraindicado? Como funciona? O whey protein, ele é a fração da proteína do soro do leite, tá? Ele é uma proteína que geralmente ele não causa alergias, tanto que os substitutos de aleitamento materno, na verdade os substitutos de aleitamento, as fórmulas infantis, quando você tem uma alergia ao leite, tá? Eles tiram a caseína, que é a fração alergênica, e colocam nesse, por exemplo, tem uma fórmula infantil, não vou citar a marca aqui agora, que é o nome da marca Supreme, e ela está escrito ali que seriam para pacientes que têm alergia à proteína do leite. Essa alergia à proteína do leite, na maior parte das vezes é alergia à caseína, que é a outra fração da proteína do leite. Então, para que o whey é mais usado hoje no Brasil, tá? O maior consumidor, a empresa que é a maior consumidora de whey no Brasil, usa o whey justamente para fazer fórmula infantil. Então, assim, se você dá o whey protein para uma criança que tem diversos tipos de alergia e não pode ser amamentada com leite de vaca, e em raras exceções, né, raras, muito raras, elas chegam até algumas crianças que desenvolvem até alergia depois dos 6 meses ao próprio leite materno, e você vai lá e alimenta essa criança com whey protein. Então, para você ver a nobreza dessa proteína, tá? Ela é uma proteína, dentre todas as proteínas que a gente tem na natureza, ela tem o maior valor biológico. Isso quer dizer o quê? Que ela é mais bem aproveitada pelo nosso organismo. Outro motivo de se usar o whey protein é que, ao contrário do que se fala por aí, o whey protein ele protege o seu fígado, ele não destrói o seu fígado, tá? O whey protein é o principal produtor de um antioxidante hepático que chama glutationa. Então, o jeito mais eficaz de você aumentar o nível de glutationa no corpo é consumindo whey protein. Então, você consegue aumentar também a imunidade através do uso do whey protein. Ele é uma proteína que tem diversos estudos mostrando que tem uma ação que te protege contra o desenvolvimento de diabetes ou resistência à insulina. Ele é uma proteína que facilita o emagrecimento. Tem alguns estudos que mostram que quando você pega 2 grupos com as dietas semelhantes e acrescenta num grupo whey protein extra, além do que ele tem de proteína na dieta, você facilita o processo de emagrecimento. Então, assim, o whey protein, genericamente falando, ele não teria muitas contraindicações, tá? Ele pode ser usado por atletas, ele pode ser usado por não atletas, ele pode ser usado por pacientes que estão tentando emagrecer, ele pode ser usado, às vezes, até como um substituto de refeição, por exemplo, num lanche da tarde, um lanche da manhã, que você não quer comer nenhuma porcaria que tem à venda na rua, você pode usar teu whey protein. Então, ele é uma proteína bem versátil, tá? Ela pode ser usada tanto para fins de crescimento muscular, como para fins de emagrecimento, como para fins de melhora de imunidade, ou até para fins de alimentação infantil. Olha só, gente, então informações preciosas aí sobre o whey, também da mesma forma mitos, né, rótulos que se criam a respeito, né, então principalmente aí para você, né, que está nos ouvindo agora, sabendo um pouquinho melhor sobre o whey protein. E agora a gente já vai lançar aqui um sorteio, já que nós estamos falando aí do whey protein, nós vamos fazer um sorteio para você de um whey protein isolado, é isso, Flávio? Nós temos aí a parceria da SW Suplementos hoje aqui no nosso programa, do nosso amigo Rafael, ele que tem uma loja de suplementos aí em Florianópolis, um amigo nosso que inclusive
onde eu preciso comprar alguma coisa de acordo com o meu plano alimentar, né? Eu faço toda essa aquisição com ele e ele gentilmente aí, ele fez uma doação de um whey protein e mais alguma coisa que daqui a pouco a gente vai fazer aqui o nosso sorteio para quem compartilhou. Então você que está assistindo agora vai escrever "eu quero" agora aqui abaixo do vídeo e aí daqui a pouco a gente já vai ver quem ganhou. Eu quero um whey protein isolado? Vamos lá, então agradecendo mais uma vez a SW Suplementos do nosso amigo Rafael, que situa-se em Florianópolis. Obrigada, Rafael, grande beijo aí, com certeza contribuindo aí para a qualidade de vida das pessoas. Tem mais uma pergunta aqui. Como usar o whey, Dr. Flávio, antes ou após o treino? Existe alguma... O mais comum que a gente vê por aí é o uso pós-treino dele, né? Eu gosto de usar ele conforme a recomendação da ISSN, que é a International Society of Sports Nutrition. O guideline que eles usam ali, fazendo diversas revisões, eles viram que não existe ainda um consenso se o certo é usar antes ou depois. Então o que eles fazem? Eles usam o que eles viram que tem mais resultado, mais evidência. Eles usam antes e depois. Eu prescrevo geralmente antes e depois. Se o paciente vai ter uma refeição sólida logo depois do treino, por exemplo, o paciente treina à noite, às 7 da noite e vai jantar às 8, termina o treino às 8, às 8h15, 8h20 no máximo ele está jantando. Esse paciente me pede, às vezes, pô, eu posso tomar só antes do treino? Eu falo, não, pode tomar só antes do treino, não tem problema nenhum. Aí eu vou lá depois do treino, quando ele vai fazer a refeição sólida dele, eu complemento aquela proteína sólida com algum aminoácido ali que tenha no whey, mas que não tenha naquela proteína, para pelo menos ficar com um perfil de absorção de aminoácidos semelhante ao do whey protein. Tá? O diferencial do whey principal é o teor de leucina que ele tem, é muito alto. Então isso aí gera uma proteína de alto potencial anabólico, então você ganha massa muscular com ela por isso. Quando você adiciona leucina com proteínas sólidas, você consegue simular mais ou menos o efeito que o whey estaria fazendo. Então, nesses casos, eu acabo deixando só antes do treino. Se for para optar, eu tenho pouco recurso, vou conseguir comprar um pote por mês que tem 30 doses, vou ter que otimizar o uso dessas 30 doses. Vou usar quando? Antes ou depois do treino? Eu prefiro que se use antes, tá? Porque tem alguns estudos que mostram que usando antes do treino você queima mais gordura, inclusive. Gente, legal aí, ó, viu? Então, até de acordo com o perfil de cada um, perfil financeiro. Então, sempre seguindo aí essas recomendações super importantes. Então, para você que perguntou se utilizava o whey antes ou depois, né? Então, a gente espera aí, com certeza, que tenha né, suprido aí a sua pergunta. E mais uma pergunta também. Que eu acredito que já vai ficar aqui dentro disso que ele acabou de falar, né? Se eu estou trabalhando e eu não tenho tempo de levar uma refeição, posso usar o whey protein como pré-treino, né? Então, com certeza, né? Pode sim. Se for um pré-treino, tem que lembrar que não é suficiente só o whey, né? Aí você vai ter que ver qual é o tipo de treinamento e qual é a fonte energética que você vai usar, porque a proteína ela é uma péssima fonte de energia, ela é uma fonte estrutural, ela entra no seu corpo como tijolo. E você precisa, além do tijolo, você precisa da mão de obra, então você vai precisar de energia. Então, falando em energia, você vai usar geralmente carboidrato ou gordura se for um treino mais longo e com menos intensidade. Então você pode usar ele sim de pré-treino, mas lembrando que você tem que colocar junto ali um carboidrato, uma gordura ou os dois, dependendo do treino que você for fazer. Uma musculação, por exemplo, ele usaria o whey com o quê? A musculação com certeza vai usar um carboidrato. A musculação é basicamente respiração anaeróbia, né? O teu músculo trabalha na ausência de oxigênio, e na ausência de oxigênio, gordura não é queimada eficientemente. Então o que é queimado durante o exercício de força, musculação no caso, é o carboidrato, né? O glicogênio muscular, a fosfocreatina. Então, no caso, o preferencial seria ele usar um carboidrato de baixo índice glicêmico. Uma batata doce, um arroz integral, pipoca. Tá? A pipoca é uma excelente fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico, é um excelente pré-treino. Ele pode usar alguns pós preparados já, como a palatinose, que é o açúcar da beterraba, que tem baixo índice glicêmico também, o açúcar do coco tem baixo índice glicêmico, a aveia tem baixo índice glicêmico.
Então você vai usar carboidratos de baixo índice glicêmico. Esse seria o ideal antes de um treino de musculação. Por exemplo, um whey protein, uma banana e aveia, por exemplo, que geralmente as pessoas têm em casa. Faz uma vitamina de whey, banana e aveia que está excelente. Esse é excelente para musculação. Sim, excelente. Ó, aí, uma excelente dica. E para zumba, por exemplo, uma atividade aeróbica, né? Ou uma atividade que exija essa longa duração. Pode ser o mesmo e o que vai variar aí? Quando a gente está trabalhando aí com exercícios de intensidade mais baixa, né, mais aeróbios, isso é muito assim, a gente vai muito do que o atleta sente, tá? Então a gente trabalha isso muito com o atleta. Já no exercício do dia a dia, baixa duração, 1 hora, por exemplo, a gente acaba, por exemplo, não colocando gordura, tá? A gente coloca geralmente carboidrato. Se é um exercício mais longo, de duração mais longa, por exemplo, um ciclista, um corredor, a gente às vezes mistura, coloca carboidrato e gordura. Porque quando você trabalha em baixa intensidade, basicamente você está queimando só gordura. Quando você trabalha numa intensidade moderada, é um misto, você está queimando gordura, mas está queimando carboidrato também. Conforme você vai aumentando a intensidade, você queima menos gordura e mais carboidrato durante o treino. Tá? Então, isso é muito individual, mas assim, você pode testar. Usa um carboidrato com proteína, depois você mistura um carboidrato, um pouquinho de gordura e proteína e vê o que te dá mais disposição. Já em relação ao exercício aeróbio, o uso de gordura e carboidrato, só carboidrato ou somente gordura, ele é bem individual, aí você tem que testar e sentir. Muito bem, gente. Tem mais uma perguntinha aqui, já estamos quase acabando aqui, né? Vamos fazer o nosso sorteio e algumas considerações, mas tem uma pergunta da Charlene Souza. Eu tenho muito calorão, também tenho 37 anos, isso é normal? Não é normal, tá? Nem sempre os calorões vão ser de origem hormonal. Geralmente são, na maioria das vezes. Mas aí o que você tem que fazer é passar com um médico, pedir os exames completos, uma bateria completa de todos os seus hormônios, né? O ideal seria fazer, como eu falei, primeira coleta na primeira semana após a menstruação e a segunda coleta em torno do 15º dia após a menstruação, para ver se o seu corpo está produzindo os hormônios no nível correto. Geralmente é hormonal, tá? Mas nem sempre é hormonal. Mas a primeira investigação que se vai fazer é através dos hormônios. Muito bem, gente. Olha só, então é aquela história, né? A necessidade de fazer uma avaliação dos controles. E é tão importante isso sobre essa avaliação, porque quando se trata de hormônio, tudo cresce, né? Vamos dizer assim, generalizando, popularmente falando, tudo cresce dormindo, digamos assim, né, Flávio? Então, tem hormônios tão importantes. Até tem uma pergunta aqui também que perguntou, né, sobre queda de cabelo, sobre unha fraca. Então, tudo relacionado às vezes com vitamina, com o processo hormonal, é isso, né? Sim. Uma coisa que a gente vê com frequência é que, em virtude, mais uma vez, do excesso de uso de anticoncepcional hormonal, principalmente as pílulas anticoncepcionais, ocorre aquele desbalanço que eu falei com uma baixa de testosterona e a ausência dos outros hormônios femininos que ficam dependendo da circulação de hormônio sintético no teu corpo. O corpo, ele não pode ficar sem testosterona, mesmo a mulher, tá? Apesar de alguns médicos acharem que não foi efeito nenhum, o efeito é basicamente só a nível sexual, não é. O efeito da testosterona na mulher, principalmente, no homem também, mas na mulher principalmente, é a nível de cérebro e coração, protegendo o cérebro e coração. Tá? Sem um nível adequado da testosterona no corpo, no cérebro principalmente, o corpo se defende, ele não pode ficar sem esse hormônio. Então ele faz o quê? Ele vai aumentar a conversão do pouquinho de testosterona que está circulando num outro hormônio que tem uma meia-vida mais longa, que é de mais difícil degradação, que estimula melhor o cérebro, que é a prima mais forte dela, a dihidrotestosterona. Então a dihidrotestosterona vai fazer o papel dela ali, em termos de sistema nervoso central, protegendo o teu cérebro e também no coração. Menos no coração e mais no cérebro. Só que a dihidrotestosterona, por ela agir em sistema nervoso principalmente, ela vai agir num tecido que é primo próximo do nosso sistema nervoso, que é a pele. E aí você vai ter todos os efeitos colaterais de excesso de dihidrotestosterona, que pode ser em algumas pessoas acne, queda de cabelo, pelos, engrossamento de voz e por aí vai. É bem comum a gente ver mulher em uso de anticoncepcional
com uma testosterona baixa e uma dihidrotestosterona levemente aumentada. Quando você faz a reposição de testosterona ou quando você para o uso do anticoncepcional, essa testosterona sobe, a dihidrotestosterona alcança níveis altíssimos, às vezes até próximo dos níveis máximos masculino. E aí, geralmente vai ter queda de cabelo. Mas queda de cabelo também está relacionada à falta de nutrientes. A maior parte das vezes que eu vejo no consultório é carência de nutrientes. Muito bem, muito bem. Então, controle, né, equilíbrio, reposição do que realmente precisa, né? Para isso, a necessidade de se ter uma avaliação. Só compartilhando para vocês aqui a nossa pesquisa, né? Para a gente ter uma noção de como as pessoas estão informadas em relação a isso que está relacionado à pauta de hoje. Você conhece os benefícios da terapia de reposição hormonal? 29% disse sim, 71% disse não. Foi uma média de 300 pessoas que participaram. Tá? Você faria a terapia de reposição hormonal? 69% disse sim, 31% disse não. Então, esse 31% aí que disse não, espero que você tenha acompanhado aí a nossa entrevista, para você entender realmente o porquê do rótulo, às vezes, de não fazer, né? Enfim, então, super interessante aí. Você sabe qual a idade deve se iniciar a terapia de reposição hormonal? 11% disse sim, 89% disse não. Então, foi super esclarecedor, né, essa questão da idade aqui também. Você utiliza suplementos no seu plano alimentar? 25% disse sim, 75% disse não. Então, a ideia de suplementar, né, Flávio, geralmente parte do princípio da necessidade, porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Sempre levando em consideração de estar mais próximo do natural, mas existe às vezes uma necessidade pela falta do tempo, da organização. E é essa a ideia. Quando a pessoa tem tudo na mão e consegue fazer tudo de forma natural, muito melhor. Mas quando não, existe essa necessidade, né? Sim, sim. Acho que a tecnologia está aí para a gente se beneficiar dela, né? Não dá para a gente viver num mundo onde você se comunica basicamente 24 horas por dia por smartphone, tem dinheiro virtual, o teu carro faz tudo sozinho praticamente, daqui a pouco você não vai precisar mais nem dirigir, e aí você ficar se prendendo, não, vou comer só o que a natureza me oferece. A natureza te oferece o whey protein também, ele é natural. Só que o whey protein, o que você faz? Você tira o que você não quer do leite, está usando só o que você quer. Então simplesmente é o quê? Você está beneficiando um produto. Quando você vai comer amendoim, você come a casca dele? Não, você não come a casca dele, você tira a casca dele. Geralmente você compra amendoim sem a casca, certo? É mais ou menos isso que é feito com o leite. Eles pegam o leite e separam gordura de um lado, caseína do outro e soro do leite do outro. Soro do leite é tóxico. Então se você tem uma consciência ambiental, pensa pelo outro lado. Quando você faz queijo, sobra soro do leite. Até a década de 60 eles não sabiam o que eles faziam com o soro do leite. Soro do leite ele é um contaminante ambiental, tá? Ele contamina o solo e contamina os rios. Então eles começaram a desidratar esse soro do leite para poder enterrar, jogar fora, fazer alguma coisa. Quando eles desidrataram esse soro do leite, eles falaram, pô, dá para usar isso como alimento, cara. Vamos estudar isso aí. E começaram a estudar, e a partir da década de 60 começaram a aparecer os primeiros proteínas de soro do leite concentrado, e ainda muito experimental. A partir da década de 70 isso aí ganhou impulso, e da década de 80 em diante começaram a ser lançados comercialmente, tá? Então assim, não tem por que você não usar. Não vou usar porque é suplemento, é sintético. Não, ele não é sintético. Pelo contrário, ele praticamente está fazendo o quê? Você está fazendo um bem à natureza. Está pegando um produto que é contaminante da natureza e transformando ele em alimento nobre, tá? Na correria do dia a dia, nem sempre você vai poder parar. Por exemplo, é muito importante ter proteína em todas as suas refeições. O que a gente mais vê é as pessoas fazendo lanches sem proteína, só com gordura e carboidrato, que a gente chama de refeição vazia. Então você está fazendo uma refeição vazia que só vai te ajudar o quê? A engordar praticamente. Vai matar a fome? Vai, mas a custas de quê? De dar uma acumulada de gordura. Então assim, você não tem como, tem o tempo para parar para fazer um bife, não tem tempo para parar para comer um ovo. Então você pode usar o whey protein como fonte de proteína. Entendeu? Não precisa se prender a esses rótulos. Não uso coisas artificiais. Ele não é artificial, tá? E a tecnologia está aí para ajudar a gente, não para atrapalhar, né? Muito bem. E aí, ó, informações preciosas, né? E a gente vai ver agora, então, aqui, Flávio, quem ganhou o nosso whey, né? Então, esse alimento aí maravilhoso que pode sim, né, fazer parte aí do nosso dia a dia.
E quem ganhou foi a nossa querida guerreira Kênia Nascimento. Então a Kênia ganhou o Whey Protein, né? E aí da SW Suplementos do nosso amigo Rafael, de um produto maravilhoso que é a Dux, né, Flávio? Super seguro, super recomendado, né? Boa marca, bem boa marca. Então é isso aí, Kênia, parabéns. A Kênia está sempre nos assistindo, compartilhando. Então são pessoas queridas, né? Nós estamos aqui falando de Imbituba, Santa Catarina, litoral sul litoral sul aqui de Santa Catarina, né? Então cidade maravilhosa, onde aí a gente chama pessoas queridas aqui, estão próximos de nós, também da nossa academia aqui próximo, de guerreiras, de amigas. Então essas pessoas aí estão sempre nos acompanhando, nos motivando a seguir em frente com esse belo projeto. E a nossa intenção e responsabilidade é trazer referências na área, assim como o Dr. Flávio Formigoni, especialista aqui, né, um médico do esporte, que atende vários atletas aí. Pode divulgar alguns dos atletas que tu atendes aqui pela nossa região ou não? Posso sim. Eu atendo o Ricardo Norte, que é quem acompanha os esportes de força sabe que o cara é uma lenda, né? Inclusive no último Arnold Classic ele foi parabenizado pessoalmente pelo Arnold Schwarzenegger, que chegou a dizer que era fã dele. Eu acompanho a Carol Meyer, que é octa-recordista mundial de apneia, e aí ficou muito fácil para ela a apneia. Ela resolveu se aventurar aos 47 anos em outro esporte, virou ciclista e está aí perto dos 50 anos dando trabalho para as menininhas de 20 a 30 anos. Atendo Pedro Barros, que é campeão mundial de skate. Atendo a Karen Kodama, que foi campeã da categoria Bikini Fitness em 3 eventos aqui no Brasil e agora um no Japão. Atendo também Eduardo Albuquerque, que é um fisiculturista, um dos mais experientes e mais premiados do estado. Ele é pentacampeão catarinense de fisiculturismo, campeão brasileiro master de fisiculturismo. E tem diversos outros atletas aí que eu atendo que não são tão famosos, um pouco menos famosos, mas que estão dentro ali do quadro de pacientes. Muito bem. E aí nós temos algumas pessoas aqui, ó, Patrícia de Medeiros, Denise Moreira, que entrevista boa, perdi o início, mas vou ver. Jô, posso falar uma frase aqui, ó? Pode. Jô, o doutor me fez lembrar o Sérgio Moro. Todo mundo Já fala isso. Parecido com o Sim, Sérgio. sim, não é o primeiro que fala isso. Olha só, super interessante aqui. Gente, que alegria ter vocês aqui comigo. Nós vamos fazer agora o nosso segundo sorteio. Vou pegar aqui a caixinha com os nossos nomes, né? E mais uma vez agradecendo sempre a presença de todos vocês. Você que chegou aqui agora, não deixa de assistir, né, a entrevista na íntegra, onde você tem a possibilidade de acompanhar aqui na TV Nosso Povo, na página da TV Nosso Povo, né? Eles que estão fazendo um trabalho de excelência aqui na região sul. Você pode acompanhar também nas minhas redes sociais, joguimarães.fitness na minha página, pelo Instagram. Nós estamos sempre compartilhando todas as novidades aqui do nosso programa Fitness Transforma. Mas vamos lá, Flávio? Olha aqui o que essa caixinha diz. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. E a nossa missão é essa, né? É fazer com que as pessoas possam realmente realizar os seus sonhos através de uma vida muito mais saudável. Vamos lá, Flávio, ajuda a Jo aqui. Olha quanta gente. Uma só. Vamos ver quem foi. Margarete Costa Jorge. Margarete Costa Jorge, a Margarete então que compartilhou, que vem compartilhando, nós vamos entrar em contato com você. E ela acabou de ganhar também da SW, uma loja de suplementos aqui próximo de nós, de Florianópolis, um ômega 3, super importante aí na nossa vida também, né? Fala um pouquinho para nós sobre o ômega, Flávio. O que é isso? O ômega 3... derivado principalmente aí do óleo de peixe, que é a principal fonte de suplemento de ômega 3, ele tem 2 tipos de gordura, que é o DHA e o EPA, tá? Que são as mais importantes entre os ômegas 3. O EPA ele tá se mostrando aí bem
útil, né, na melhora do quadro de dislipidemia, que seria colesterol, triglicerídeos altos. Em doses altas, os estudos de cardiologia estão mostrando que ele é protetor. E o DHA ele é fundamental na regeneração do tecido do nosso cérebro. Então, assim, maior quantidade de DHA no nosso corpo está presente no nosso cérebro. Quando falta DHA, a regeneração celular ali que acontece no cérebro, ela pode ficar um pouco deficiente. E aí você pode desenvolver alguns problemas neurológicos por falta desse nutriente. Então aquela história de que vou comer peixe para ficar mais inteligente tem total sentido, tá? Porque não é só o fósforo como se pensava antigamente. O principal ali que vai agir na tua inteligência e memória é o DHA, o ômega 3. O outro uso do DHA, do EPA no caso, ultimamente, está sendo também em relação a ganho de massa muscular e perda de gordura. Então, dietas com altos níveis de EPA se mostraram mais eficientes para ganho de massa muscular e perda de gordura. Ele é um suplemento que eu coloco entre ali os 4 suplementos mais importantes e básicos de qualquer pessoa que quer começar a ter uma alimentação direcionada para a performance física. Quais seriam os outros 3? A creatina, glutamina, ômega 3 e o whey protein. Esses são os 4 aí que eu considero os mais importantes. Posso até botar um quinto. Muita gente vai criticar, dizer que não é necessário, mas assim, eu sou bem a favor da suplementação de polivitamínicos, porque na correria do dia a dia a gente não consegue fazer a alimentação de uma forma adequada e ter ingestão adequada de micronutrientes, que são vitaminas e sais minerais. Então, como a gente não tem essa alimentação regrada como deveria ter, por exemplo, é muito difícil você achar uma pessoa que consiga consumir 4 porções de verduras e vegetais ao dia. Vai consumir 2, estourando 3. 4? Eu confesso que eu vi 2 pessoas até hoje no consultório dizendo que consumiam. E confessaram que falhavam várias vezes, tá? Quando eu olhei os níveis ali de vitaminas e minerais nessas pessoas, elas tinham algumas deficiências, mesmo comendo 4 porções ao dia. E a maioria dos pacientes chegam lá com alguma carência de vitamina ou de mineral. Então eu prefiro eu prefiro que sobre um pouquinho do que falte, tá? Não esses polivitamínicos com doses mega altas, né? Porque o excesso também vai te prejudicar, mas um polivitamínicozinho básico ali só para complementar o que você está ingerindo na alimentação. Seria o quinto item. Muito bem, gente. Informações preciosas. O papo aqui está super gostoso. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Foi uma delícia, é um assunto muito legal. E com certeza, Flávio, eu quero aqui, né, agradecer imensamente a oportunidade de tê-lo aqui conosco no nosso programa Fitness Transforma. Eu que agradeço. Foi uma colaboração assim enorme. E eu já quero aqui te fazer um convite para que numa próxima vez a gente venha aí conversar um pouco mais sobre isso. E aí falar, né, mais a respeito de outros itens importantes, porque com certeza aí vai gerar perguntas, né, algumas dúvidas que a gente ainda tem, enfim. Então, essa área realmente, eu sou apaixonada, até porque vivo isso durante os meus dias, né, como eu já falei desde o início, né, o Dr. Flávio me acompanha já faz 6 anos. Então, tudo isso que ele vem colocando, eu sinto isso literalmente no meu corpo, no meu músculo, nas minhas peles. Muitas pessoas perguntam o que eu faço para chegar com essa idade, né, e ainda ter uma performance ativa. Me sinto muito bem. Então é isso aí, é colocar a tua vida em boas mãos, fazer o uso de maneira equilibrada das coisas que precisam ser feitas, de acordo com esse embasamento científico, com pessoas que tu realmente acredita e que podem te oferecer o melhor, né? Então essa é a nossa ideia. Estou compartilhando com vocês o que eu vivo também no meu dia a dia. Obrigado. Na hora que quiser, fizer o convite, a gente vem. Com certeza. Gente, e vocês aí vão saber agora, né? Vou pedir para o Flávio colocar também os locais, né? Ele falou que atende em Florianópolis, em Tubarão, se tu quiseres deixar o endereço. Isso, eu atendo em Florianópolis, na Avenida Trompovski, no Trompovski Corporate Center, e atendo em Tubarão, na Clínica Flyber, e atendo no Rio de Janeiro, na Le Monde.
O telefone de agendamento é o mesmo para os 3 locais, é uma secretária que faz tudo, geralmente pelo WhatsApp, 48996721349. Muito bem, gente. Então aí para você fica a dica, né? A necessidade de fazer uma avaliação e acompanhamento, a gente super indica. E estamos chegando então ao fim do nosso programa Fitness Transforma, mais uma vez agradecendo a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens de apoio, e fiquem ligados porque o nosso Outubro Rosa está apenas começando. Esse mês que remete, né, à importância dos exames preventivos na vida da mulher, a saúde da mulher. Nós teremos aí ao longo desse mês muitas coisas boas. Dicas de moda, de maquiagem, gente. É isso aí. A gente vai organizar essa entrevista, né? E aí teremos também um cirurgião plástico aí que vai falar sobre harmonização facial, vai falar sobre cirurgia plástica e muito mais aí nas próximas pautas. Lembrando você também para aguardar a data do dia 16 de outubro, que estaremos realizando a nossa 4ª Masterclass de Zumba no Imbituba Atlético Clube, em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Grande beijo no coração, gente. Nos vemos em breve.